Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast JLDM do Grupo Jovens Luz do Mundo. E hoje iremos abordar um tema de suma importância para nossas vidas. E o texto escolhido para o vídeo de hoje foi Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. E para junto conosco meditarmos no texto, convidamos novamente o jovem Patrick. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado, Davi, a paz do Senhor. Amém. É de grande honraria estar aqui novamente contigo, mas não somente com você, né? Com todos aqueles que estão outra vez nos assistindo lá em casa. E nós vamos nos aprofundar nessa passagem onde Jesus novamente torna a falar em parábolas, como de muitas outras vezes já fez. Ele novamente está denunciando aquelas autoridades religiosas que se diziam conhecedores das Escrituras, mas apenas viviam de aparência religiosa e não realmente colocavam em prática as palavras que pregavam, que realmente conheciam. Nessa passagem, Cristo vai apresentar dois tipos de pessoas que recusaram o evangelho, né? E também vai estabelecer parâmetros e condições para alcançar o reino de Deus. Como você disse, vemos que essa parábola de Cristo é uma parábola de suma importância e ela adentra sobre um convite. E a pergunta que fica, estamos levando esse convite a sério ou não? Então fique nesse vídeo para que possamos entender melhor isso e descobrirmos se estamos ou não levando esse convite a sério. Eu vou falar o que você não quer falar, e sem ter medo do mundo me cancelar, pois não procuro a aprovação de quem por Deus foi reprovado. Então vamos lá. Como já foi dito, o texto escolhido de hoje foi Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, onde Jesus vai falar sobre a parábola das bodas, né? Vemos ele iniciando, falando que um rei toma a iniciativa de preparar as bodas para o seu filho, e este rei envia servos para convidar outras pessoas para participar desse banquete, né? E ele diz que ele preparou muitas coisas, um banquete com fartura para esses convidados, e quando os servos deste rei vão chamar esses convidados, eles recusam, outros, além de recusar o convite, ainda matam os servos deste rei. E quando vemos Cristo apresentando este rei, ele cita o próprio Deus, o Filho falando de si mesmo, né? E É interessante a gente pensar aqui, desde o começo dessa parábola, nós já vemos as duas representações da Trindade. E se formos analisar o plano da salvação, é exatamente isso. Deus Pai, no caso, ele vai planejar a redenção da humanidade, a salvação, e Deus Filho vai fazer o quê? Ele vai consumar na cruz, né? E a gente pode ver ali também no versículo 5 ali, que Deus vai enviar, né, os seus mensageiros para irem até os convidados e chamarem a eles. Mas nós vemos que uns recusam e outros atacam os mensageiros. É aqui que nós vemos duas versões da recusa, né? Nós vemos aqueles que simplesmente colocam planos e ocupações acima do convite de Deus, do convite de Cristo. E nós vemos outros que simplesmente reagem de uma forma brutal, de uma forma muito agressiva, isso, né? A gente vê também que ali nós podemos ver a representação dos profetas. Eles foram enviados há muitos séculos atrás, e como eles foram recebidos? Eles foram recebidos com agressão, e alguns até foram mortos, né? exatamente, e observando Jesus falando sobre estes que não aceitaram, falando do próprio Israel, né? Vemos que João cita no capítulo 1, veio para os seus e os seus não receberam. E quando vamos mais para frente, o próprio rei diz, as bodas, na verdade, são preparadas, mas os convidados não eram dignos, apresentando que há algo preparado, foi enviado pessoas para fazer esse convite, essas pessoas recusaram isso, e isso mostra que elas recusarem, elas perderam a dignidade ou aquilo que a honra que tinha preparado para elas, né? E se a gente for para analisar mais profundamente,
Quem eram estas primeiras pessoas que foram chamadas? Aonde Cristo pregou primeiro? Foi ali na região da Judéia, da Galileia, ali onde estavam os seus, onde estava Israel, o povo de Deus. E esse povo, que deveria ser o que tinha mais comunhão com Deus, mais intimidade com Ele, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o seu filho e o crucificaram. Mas apesar disso, o rei, ele se ira e destrói a cidade e aqueles que cometeram as transgressões. Nós podemos ver que Deus vai nos dar a oportunidade do arrependimento. Mas nós vemos que esse arrependimento, ele não vem isento de consequências. Exatamente. Como nós podemos ver no caso de Davi. Ele pecou, Deus o perdoou, mas não foi isentado das consequências. Se a gente for analisar ali, a gente pode ver que essas consequências da rejeição de Israel para com Cristo é a destruição de Jerusalém para o Império Romano, ali por volta do século 70 depois de Cristo, né? E é interessante o ponto que você ressaltou sobre a recusa e a maneira que esses homens reagiram àquele convite com ignorância, né? E a um juízo. Então, para nós nos dias de hoje, devemos estar preparados, porque foi nos enviado, no caso, nós que somos filhos de Deus, somos enviados, mas às vezes até mesmo nós que estamos aqui dentro podemos recusar alguém, como aconteceu com Israel, né? E eles tinham muito isso de exclusivismo, né? Exatamente. Como eles eram o único povo que tinha contato com o Deus Altíssimo, né? Eles tinham essa sensação de exclusividade para com o seu Deus, como vemos ali no caso de Jonas, né? O motivo pelo qual Jonas não quis ir pregar para Nínive era, na verdade, que ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele já tinha atuado como profeta, como vemos ali, ele atuou no reinado de Jeroboão. Se a gente for analisar ali, a gente pode ter uma noção, lá em 2 Reis, a gente sabe que ele atuava já como profeta, ele conhecia Deus intimamente. E por que ele não quis ir lá e pregar para o povo de Nínive? Porque o povo de Nínive, ele era um povo muito cruel e já havia feito muitas coisas ruins para com o povo israelita, né? E ele não queria que esse povo tão cruel tivesse acesso a esse Deus tão benevolente e magnânimo, né? E continuando, vemos que após este rei fazer esse convite e esses que rejeitarem, ele apresentar um juízo para aqueles que rejeitaram esse convite. Ele diz, né, agora ide pelas saídas dos caminhos, pegais os pobres e humildes. Ele apresentando isso, falando claramente sobre os gentios, né? Como eu citei, João, ele diz bem assim, veio para os seus e os seus não receberam, né? Deu-lhes o poder para todos aqueles que aceitarem os seus chamados, serem filhos de Deus. E isso, no caso, foi-nos dado essa honra, né? Israel, o povo escolhido, os primeiros convidados dessa boda, que recusaram esse convite de uma maneira tão brutal, sendo eles, como você falou, tinham esse estudo, esse conhecimento, uma história com o próprio Deus que vemos desde o Velho Testamento, tantas experiências, os profetas, mas com esse entendimento que eles tinham, mesmo assim, eles recusaram essa boda. E após isso, foi-nos dada essa honra de experimentarmos e termos isso, né? Se a gente for ver ali, Paulo foi, né, principal ali, que foi levar a palavra aos gentios e sim, até mesmo os gentios também recusaram, a maioria ali, a princípio, também recusou essa palavra. Paulo foi vítima de muitos atentados à sua vida, muitas agressões físicas, tanto como chicotadas, aprisionamento, né? Mas ali Deus, ele faz a expansão do seu evangelho, torna algo universal, não apenas algo mais exclusivo para Israel, né? E ele chama a todos, sejam pobres, ricos, que tenham alguma doença, ou sejam saudáveis, é aberto a todos. Todos agora têm essa oportunidade de conhecer a Cristo, né? E aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você falou sobre isso, a todos. É interessante que Israel tinha um exclusivismo, mas as bodas que Cristo apresenta agora não tem isso, né? Ele chama a todos aqueles que estão dispostos a falar sobre isso. É até interessante que ressalta sobre o vídeo anterior que a gente fez, e fala que ele faz um convite
Quem quiser aceitar, aceite, independente de quem for, né? Mas é necessário negar algo, certas iniciativas para assim começar a seguir a Cristo, né? Devemos rejeitar a nossa carne, crucificar a nossa carne, né? Exatamente. E após isso, ele diz que, entrando esses convidados, o rei viu um homem com trajes inadequadas naquela festa, e é claro que, como aqueles convidados que rejeitaram, este também teve uma consequência pela vestimenta que ele estava. O rei manda jogá-lo em um cárcere, nas prisões, né? Até diz para amarrá-lo, e lá haveria pranto e ranger de dentes. Pensando nisso, eu acho interessante, porque eu fico pensando que, após isso, ele lança um convite para pessoas humildes, pessoas que não tinham muitas condições, mas quando chegamos nesse versículo 11, ele ressalta que este homem individual não tinha roupas adequadas. Então a gente já imagina que os outros, mesmo sendo pessoas sem condições ou pessoas que não tinham tanto poder, eles deram um jeito de arrumar roupas adequadas para aquela festa. E passando para nós é assim. Éramos pessoas que não tínhamos nada, éramos pessoas que não tinham condições espirituais adequadas para nos vestir bem, mas após aceitarmos o convite para essas bodas, temos a obrigação de nos portarmos adequadamente, de termos uma veste santa diante do nosso rei, para assim conseguirmos estar nessas bodas, né? Nós vemos que essas vestimentas nupciais, ela praticamente é dada a nós de graça. Sim. Cabe a nós escolher se vamos usá-la ou não. E para nos apresentarmos diante do rei, nós precisamos ter essas vestes. Porque em meio a todos aqueles que estavam lá com as vestes nupciais, nós podemos ver que o rei, ele viu aquela única pessoa que estava lá sem as vestes. Como prova ali que Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele examina o coração. E como vamos nos apresentar diante de um Deus tão magnífico, né, sem vestes adequadas, usando as vestes passadas? Como nós vamos nos apresentar diante dele sem ter estas roupas que foram proporcionadas, né, que representam a justiça de Cristo? Não há como. E nós vemos que, embora o evangelho agora ele seja universal e qualquer um possa aceitar, é necessário ter a renúncia. Ele veio a nós de graça, ele fala para a gente vir como estamos, mas nós não devemos permanecer da mesma forma, entendeu? Como você disse, é interessante ressaltar isso, que o rei estava atento para todos, né? Então não adianta a gente querer se esconder ou ficar de canto. Pode ser que nossas lideranças não estejam vendo, mas o Rei da Glória, ele está vendo como estamos nos portando e como estão as nossas vestes, né? E Jesus encerra no versículo 14 dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Aqui ele fecha com chave de ouro. E ele deixa assim essa parábola toda em si, ela nos deixa um questionamento. Será que nesses dias atuais nós estamos trajados com a veste da justiça de Cristo? Ou nós estamos com as roupas passadas do velho eu? E também devemos pensar se estamos nos portando somente como os chamados ou também como os escolhidos. Porque se nos portarmos somente como chamados e não como escolhidos, iremos parar em um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, né? Se quiser dar uma conclusão, nós vemos aqui que Cristo ele apresenta parâmetros e condições, como eu já havia citado, que devemos seguir. Devemos renunciar às vestes passadas e agora assumir o traje de justiça de Cristo, para então podermos nos apresentar diante do Rei e então poder seguir para o reino e participar, enfim, das bodas. Exatamente. Como vemos, o Patrick já deu um resumo importante, mas para acrescentar, fica a pergunta para nós. Se estamos nos portando como os primeiros que rejeitaram o convite, se estamos fazendo isso, haverá uma consequência grande para nós? Se estamos nos portando como os segundos a ser chamados, que aceitaram esse convite, e alguns se portaram da maneira correta, ou se estamos nos portando como este homem,
que aceitou o convite, entrou dentro da festa para as bodas, mas estava com vestes inadequadas. Se aceitarmos esse convite, que possamos nos portar adequadamente diante do nosso Deus. Então, este foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Antes de sair, curta esse vídeo, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo com um amigo ou familiar, para que não somente você seja edificado, mas também outros. Patrick, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar mais uma vez aqui conosco. Também agradeço por essa oportunidade, espero estar aqui mais vezes para que juntos possamos ser edificados, né? E fiquem com Deus. Obrigado e até a próxima. Me dê licença, pois agora eu vou falar que a Bíblia ainda é a mesma e não tem como atualizar. O que era errado ainda é errado. O que era pecado ainda é pecado. Lascívia, adultério, roubo e fornicação, Deus ainda abomina e não mudou de opinião.